Vamos então resolver o conjunto de exercícios de figuras geométricas da página 91 sobre medida e segmentos de reta comensuráveis. Este conjunto de exercícios tem duas perguntas. Vamos começar aqui pela primeira pergunta, que é sobre medidas. A primeira pergunta diz o seguinte: na figura seguinte estão representados 11 pontos, portanto são estes pontos aqui, estes traços a vermelho, numa reta de tal forma que a distância entre os dois pontos consecutivos é constante. Significa então que a distância entre dois pontos consecutivos, aqui marcados nesta reta, são sempre iguais. Com esta marcação, nós podemos aqui definir várias unidades de medida. A unidade de medida mais pequena, isto é, com comprimento menor, é uma unidade de medida definida entre dois pontos consecutivos. Mas é evidente que nós podemos definir aqui várias unidades de medida. EF corresponde, por exemplo, à menor unidade de medida, que é a distância entre dois pontos consecutivos. Mas DF já corresponde a uma unidade de medida com comprimento maior. E BD maior ainda. Portanto, neste caso tem 1, 2, 3, 4, 5 espaçamentos pequenos. Isto é, esta unidade de medida BD tem um comprimento 5 vezes a unidade de medida EF. Considera os pontos A, B, C, D, E, F assinalados na reta e calcula o quociente das medidas de comprimento de AB, isto é, o comprimento do segmento AB, sobre o comprimento do segmento CE, considerando EF por unidade de medida. Vamos então ver, sendo então EF a unidade de medida, portanto esta distância, nós queremos saber o valor deste quociente entre estas duas medidas. A medida de AB, que tem 1, 2, 3 vezes o comprimento da EF, e CE, que tem 5 vezes. CE, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o comprimento do segmento EF. Significa então que o segmento AB tem de comprimento 3 partes iguais à unidade de medida EF, enquanto o segmento CE tem um comprimento de 5 partes iguais à unidade de medida EF. Para calcularmos o quociente, substituímos então AB por 3 vezes EF e o CE por 5 vezes EF. Podemos simplificar este EF com aquele EF, é a mesma grandeza, ficamos então com 3 quintos. Então o quociente destas duas medidas, isto é, a medida do segmento AB sobre a medida do segmento CE, é igual a 3 quintos. Na linha 2 pedem-nos para calcular o mesmo quociente, mas neste caso considerando outra unidade de medida, neste caso a unidade de medida DF. Ora, nós podemos verificar que o segmento, a medida do comprimento do segmento AB, que tem 1, 2, 3 partes pequenas, tem um comprimento maior que a nossa unidade de medida. Significa que a razão entre esta medida e aquela vai ser uma fração imprópria, isto é, porque a nossa medida é superior. Será então 3 partes de 2. Por isso é que o comprimento do segmento AB é igual a 3 meios do comprimento do segmento DF. No caso do segmento CE, nós vamos ter aqui 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais às duas. Isso devemos ter 5 meios do comprimento DF. Podemos ver então que a razão entre a medida dos segmentos e a unidade de medida, neste caso, é uma fração imprópria. Isto é, o numerador é maior que o denominador. Temos então 3 partes iguais às duas da unidade de medida, 3 meios, não é? Enquanto no segmento CE temos 5 partes de 2. Podemos então dizer que o segmento AB tem de comprimento 3 partes de um total de 2 partes em que a unidade de medida está dividida. Não é? 3 partes de 2 em que a unidade de medida está dividida. Enquanto no segmento CE tem um comprimento de 5 partes de um total de 2 partes em que a unidade de medida está dividida. Vamos calcular então o nosso quociente AB sobre CE. Basta então substituir então o nosso AB por 3 meios de DF e o nosso CE por 5 meios de DF. Como nós estamos aqui a dividir duas quantidades iguais, podemos simplificar este DF com aquele DF. Ficamos então com o quociente de duas frações, 3 meios a dividir por 5 meios. Para calcular o valor deste quociente, basta dividirmos o produto dos números que estão no exterior pelo o produto dos números que estão no interior. Fica então 3 vezes 2 a dividir por 2 vezes 5, ou 5 vezes 2. Podemos simplificar este 2 com aquele 2, vamos obter 3 quintos. Na linha 3, a nossa unidade de medida já vai ser BD. Neste caso, vamos ter no segmento AB, o comprimento do segmento AB é 3 partes de um total de 5 partes em que a unidade de medida foi dividida. Não é? A unidade de medida tem 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. O
nosso segmento AB tem 3. É 3 partes iguais às 5. 3 de 5 de BD. Portanto, neste caso, temos uma fração própria, né? O numerador é inferior ao denominador. Efetivamente, tem que ser, porque o comprimento do segmento AB é menor que a nossa unidade de medida, portanto, significa que nós temos uma fração própria, é uma fração da unidade de medida. Enquanto o segmento CE tem o mesmo comprimento que a nossa unidade de medida, que também são 5 partes pequenas. Então, vão ser 5 partes de um total de 5 partes em que a unidade de medida foi dividida. 5 dividido por 5 dá 1. Neste caso, vamos manter a fração 5 quintos. Calculando o quociente, fica AB sobre CE, substituímos então AB por 3 quintos de BD e o CE por 5 quintos de BD. Simplificamos o BD com o BD, que é a mesma grandeza. Fica então o quociente de duas frações, 3 quintos dividido por 5 quintos. Bastava 5 quintos é 1, 3 quintos dividido por 1 é 3 quintos. Ou então o produto dos números que estão no exterior a dividir pelo produto dos números que estão no interior fica 3 vezes 5, a dividir por 5 vezes 5, simplifica o 5, significa os 3 quintos. Significa então que o quociente das duas medidas, AB sobre CE, é igual a 3 quintos. O que é que nós podemos verificar? Verificamos que em qualquer das situações, seja na situação 1, 2 ou 3, o quociente é sempre igual a 3 quintos. E não podia deixar de ser. Se nós estamos a calcular o quociente de dois comprimentos, AB sobre CE, e se nas três alíneas os segmentos são sempre os mesmos, variando apenas a unidade de medida, quando nós fazemos variar a relação entre a unidade de medida e um dos segmentos, estamos a fazer variar a mesma relação entre a nova unidade de medida e o outro segmento. Portanto, o comprimento do segmento reto AB é sempre 3 partes da unidade de medida. E 3 porquê? Porque 3 partes de um total de uma parte em que a unidade de medida está dividida. Neste caso, 3 partes de um total de 2 em que a unidade de medida está dividida. E neste caso, 3 partes de um total de 5 em que a unidade de medida está dividida. Do mesmo modo para o segmento CE. 5 de 1, 5 de 2 e 5 de 5. Portanto, a razão entre estas duas medidas dá sempre 3 quintos. Podemos generalizar dizendo que o segmento reto AB corresponde sempre a 3 partes de um total de n partes em que a unidade de medida está dividida. Do mesmo modo, acontecendo para o segmento CE, corresponde a 5 partes de um total de n partes em que a unidade de medida está dividida. Vamos à segunda pergunta, sobre o teorema de Tales. Na figura seguinte está representado um triângulo ABC. Sabe-se que AB é igual a 15 cm, BE é igual a 12, DE é igual a 9 e AB é paralela a DE. Determina BC, determina este comprimento deste lado deste triângulo maior, apresenta todos os cálculos que efetuares. E depois veremos a segunda pergunta. Portanto, nesta primeira pergunta, nós podemos utilizar então o teorema de Tales. Sabemos que AC está para CD, assim como BC está para CE, assim como AB está para DE. Se nós verificarmos na parte de cima, temos os lados do triângulo maior, que é AC, BC e AB, e em baixo temos os lados correspondentes do triângulo menor, que são os lados CD, que é o correspondente a AC, o CE, que é o correspondente a BC, e o DE, que é o correspondente a AB. Portanto, nós aqui sabemos esta fração, AB sobre DE, né? AB sobre DE, que é 15 sobre 9, temos a razão de semelhança entre os dois triângulos. Então basta substituir aqui nesta igualdade, fica BC sobre CE é igual a AB sobre DE, BC desconhecemos, é o que nós queremos calcular, o CE vai ser igual ao todo, que é BC menos o BE, neste caso é o 12, e portanto temos aqui apenas uma incógnita, que é o comprimento BC. Da propriedade da igualdade, sabemos que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, portanto fica 9 vezes BC é igual a 15, que multiplica BC menos 12. 9BC, propriedade distributiva, 15 vezes BC, menos 15 vezes 12. Isto fica, passando a variável BC para o primeiro membro, fica 9BC menos 15BC é igual a menos 15 vezes 12. Multiplicando ambos membros por menos 1, para ficar ambos positivos, fica então, inverte-se aqui o sinal, fica 15BC menos 9BC é igual a 15 vezes 12, ou seja, 6BC é igual a 180, de onde BC é igual a 30 cm. Temos então o nosso comprimento BC calculado.
Vamos então à segunda linha. Determina o comprimento de EC, tomando como unidade de medida o comprimento BE. Nós temos um comprimento a medir, que é o comprimento do segmento CE, e temos a nossa unidade de medida, que é BE. Este vale 18 e aquele vale 12. Quantas vezes é que 12 cabe em 18? Como nós vemos, não é um número inteiro, não é? Portanto, esta não pode ser a nossa unidade de medida. Nós temos que calcular a subunidade de medida. Isto porque 18 não é múltiplo de 12. Se nós verificarmos, o segmento de reta a medir, que é o segmento de reta EC, ou CE, não corresponde ao número inteiro de vezes de unidade de medida BE. Isto é, EC terá que ser igual ao número n inteiro, ou número natural, vezes o comprimento da nossa unidade de medida, que é BE. Ora, verificamos que 18 a dividir por 12 não vai dar um número inteiro. Portanto, este n não pertence ao Z+, ou no conjunto de números inteiros positivos, ou ao conjunto dos números naturais. Temos então que considerar uma subunidade de medida. É isso que nós vamos fazer. Aquilo que nós nos podemos perguntar, desde já, é qual será a medida dessa subunidade de medida. Pois bem, essa subunidade de medida vai resultar da divisão da unidade de medida em n partes iguais. Esse n pode variar desde 1 a 12, neste caso, 12 porque a unidade de medida tem de comprimento de 12 cm. Portanto, podemos dividir no máximo a unidade de medida em 12 partes iguais. Se dividirmos a medida em uma parte, essa subunidade de medida vai ser exatamente igual à unidade de medida. Se dividirmos a unidade de medida em duas partes, vamos obter uma subunidade de medida cujo comprimento é metade da unidade de medida, e por aí adiante. Então, esse n, ou seja, o número de partes em que vamos dividir a unidade de medida, pode variar desde n igual a 1 a n igual a 12. Neste caso 12, porquê? Porque a nossa unidade de medida tem 12 cm de comprimento, logo podemos dividir no máximo em 12 partes iguais, né? Sendo cada uma delas ficará com 1 cm. Temos, no entanto, que realçar aqui o seguinte aspecto. Quando nós dividimos a nossa unidade de medida em n partes iguais, nem todas elas nos vão conduzir a subunidades de medida. E porquê é que não nos vão conduzir a subunidades de medida? Porque é necessário que a medida da subunidade de medida seja múltiplo, quer da unidade de medida, quer do segmento de reta que vamos medir. Isto é, a subunidade de medida tem que caber n vezes no segmento de reta a medir. Ou seja, sendo que esse n deve pertencer ao conjunto dos inteiros positivos ou conjunto dos números naturais. Isto é, 1, 2, 3, 4, por aí adiante. Na resolução deste problema vamos utilizar dois métodos. O primeiro vamos considerar como unidade de medida uma unidade de comprimento. Se nós estamos a medir em centímetros, vamos considerar que a nossa unidade de medida será 1 centímetro. Então, para que a nossa subunidade de medida seja 1 centímetro, nós temos que dividir a nossa unidade de medida por 12, não é? Porque 12 dividido por 12 vai dar 1. Isto bem, o que nós fizemos foi o seguinte: nós chegamos à nossa unidade de medida, que media 12 centímetros, dividimos em 12 partes iguais e fomos considerar a nossa subunidade de medida, BX, que vai ter 1 centímetro. Então podemos verificar que se utilizássemos a unidade de medida BE para medir o comprimento CE, nós saberíamos que CE seria igual a 1,5 vezes a medida BE. Enquanto se utilizarmos a subunidade de medida BX, que vale 1 centímetro, nós sabemos que CE será igual a 18 vezes BX. No caso da unidade de medida BE, o número de vezes que ela cabe no segmento a medir não é um número inteiro, é 1,5. Enquanto se utilizarmos a subunidade de medida a BX, como vale 1 cm, ela caberá 18 vezes no segmento CE. Vamos ver o resumo desta informação. Portanto, se tivermos a unidade de medida BE e dividimos em 12 partes iguais, significa que a medida em centímetros da subunidade de medida é 1 cm. Isto é, se compararmos as medidas entre o segmento a medir e a medida do segmento referente à subunidade de medida, verificamos que o segmento referente à subunidade de medida cabe 18 vezes no segmento a medir. Podemos ver aqui o nosso segmento BE dividido em 12 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O nosso segmento a medir, que é o segmento CE, o segmento referente à subunidade de medida, que é apenas um tracinho destes,
cabe quantas vezes? Cabe 18, que são as 12 mais 6 dá 18 vezes. Se, no entanto, quisermos procurar outra subunidade de medida diferente da unidade de medida BE e diferente da subunidade de medida igual a uma unidade de comprimento, neste caso 1 cm, que nós vimos no primeiro método, podemos utilizar um método geral que será calcular um máximo divisor comum entre o comprimento do segmento a medir, neste caso 18, e o comprimento da nossa unidade de medida, que é 12. O máximo divisor comum entre 18 e 12 é 6, então significa que a nossa subunidade de medida deverá ter um comprimento de 6 cm. Ou seja, sabendo que BE mede 12 cm, que é a unidade de medida, e se a subunidade de medida tem que ter 6, significa então que nós temos que dividir a unidade de medida em duas partes iguais, para termos 6 mais 6. Verificamos também que o comprimento do segmento CE é sempre igual a 1,5 vezes a unidade de medida, e neste caso, tendo em conta a subunidade de medida BY, será igual a 3 vezes, né? Porque nós temos a subunidade de medida igual a 6 cm, 3 vezes 6 vai dar os 18 cm, que é o comprimento do segmento de reta a medir. Antes de passar à frente, queria apenas aqui corrigir duas notas que estavam aqui mal expostas. Portanto, CE é igual a 1,5 vezes BE, é? CE, o segmento de reta a medir, é igual a 1,5 vezes a nossa unidade de medida, como sempre, não é? E o CE, em função da nova subunidade de medida BY, será igual a 3 vezes BY. Porquê? Porque BY é igual a 6. Portanto, 3 vezes 6 dá na mesma 18 cm. Podemos ver aqui o resumo da informação. Dividindo então a unidade de medida em duas partes iguais, significa que a medida da subunidade de medida vai ser igual a 6 cm, ou seja, o segmento CE vai ser igual a 3 vezes 6, ou seja, 18 cm. Vemos aqui graficamente a nossa unidade de medida BE dividida em duas partes, fica BY, que é uma única parte. O nosso segmento de reta CE a medir será igual a 3 vezes a subunidade de medida BY, ou seja, 1, 2, 3 vezes. Mas claro que a pergunta que se pode fazer é a seguinte: mas entre as hipóteses de considerar a nossa unidade de medida e considerar a nossa unidade de medida dividida em 12 partes iguais, isto é, a subunidade de medida igual a 1 cm, haverá mais hipóteses? Claro que há. Vamos analisar cada uma delas. Desde que o número que nós obtenhamos aqui seja um número inteiro, podemos considerar como subunidade de medida. Vamos verificar aqui. Por exemplo, se dividirmos a nossa unidade de medida numa parte, já verificamos que é igual a 1,5 vezes a nossa unidade de medida. Porquê? Porque a unidade de medida vale 12 cm. 1,5 vezes 12 dá 18, portanto não é um número inteiro, não deve ser considerada como unidade de medida. Esta hipótese. Se dividirmos em duas partes, foi o que nós já vimos, vai dar igual a 3 vezes a nossa subunidade de medida, que é 6 cm. 3 vezes 6 dá 18. E se dividirmos em 3 partes, já vai dar 4,5 vezes 4, que é 18 cm. Isto já não é um número inteiro, portanto não é uma subunidade de medida. Se for por 4, em 4 partes iguais, já vai dar um número inteiro, 6 vezes 3. Podemos considerar como este segmento, o segmento de comprimento de 3 cm, como unidade de medida, ou seja, neste caso como subunidade de medida. Se dividimos por 5, já iríamos obter uma medida da subunidade igual a 2,4 cm, também não é um número inteiro, não serve. Portanto, interessa é estas onde estão as setas verdes. Isto porquê? Porque os números que nós obtemos multiplicando a medida da subunidade de medida é por esse número, vamos obter o comprimento do nosso segmento de reta a medir. Neste caso temos 18 vezes 1 cm, depois temos 15 vezes 1,2 dá 18 cm, e aqui 12 vezes 1,5, aqui 9 vezes 2 e aqui 6 vezes 3. Vamos ver então em pormenor cada uma destas situações para percebermos melhor. Vejamos o caso em que nós não dividimos a nossa unidade de medida, isto é, a subunidade de medida coincide com a unidade de medida, com o mesmo comprimento. O número de partes é igual a 1. Portanto, BE dividido por 1 é igual a 12 cm, na mesma. Neste caso temos o segmento de reta BE e temos, que é o segmento referente à nossa unidade de medida, e temos o segmento de reta CE, que é o segmento a medir. O que é que nós verificamos? Verificamos que o nosso segmento de reta CE tem um comprimento igual a 1,5 vezes a nossa unidade de medida. Uma vez, mais esta parte aqui que é metade desta vermelha.
Portanto, 1,5 não é um número inteiro. Portanto, se este número não dá um número inteiro, o segmento de reta a medir CE não corresponde ao número inteiro de vezes da nossa subunidade de medida, que neste caso terá 12 centímetros. O caso em que nós dividimos a nossa unidade de medida em duas partes, já vimos. Vamos supor que dividimos a nossa unidade de medida em três partes. Será 12 dividido por 3, ou seja, 4 centímetros. O que é que significa? Nós temos a nossa unidade de medida BE dividida em três partes iguais, 4 mais 4 mais 4. O que significa que o comprimento da medida CE é igual a quantas vezes? A 4 vezes e meia a nossa subunidade de medida. Temos aqui 4 centímetros, mais 4 centímetros, mais 4 centímetros, mais 4 centímetros, que é a quarta vez, e mais este bocadinho aqui, que é metade da subunidade de medida. Neste caso, então, verificamos que a divisão da unidade de medida em três partes iguais não nos vai conduzir a uma subunidade de medida. Porquê? Porque o número que resulta para multiplicar o seu comprimento para obtermos o comprimento do segmento a medir não é um número inteiro. Então podemos concluir que o segmento de reta CE não corresponde a um número inteiro de vezes da subunidade de medida igual a 4 cm. Vamos supor a divisão da unidade de medida em 4 partes iguais. Já está a ver, significa que, porque o nosso número que resulta aqui é um número inteiro. Portanto, dividimos o segmento de reta BE, que é a nossa unidade de medida, em 4 partes iguais, 1, 2, 3, 4, ou seja, cada parte tem 3 cm. O segmento de reta a medir CE será igual a quantas vezes a nossa subunidade de medida? Será igual a 6 vezes, cá está, as 4, mais uma, 5, mais uma, 6. Portanto, o número inteiro, portanto, podemos considerar o segmento de reta com comprimento de 3 cm como uma subunidade de medida. Se forem 5 vezes, verificamos que o número que nós temos de ter aqui para obtermos o comprimento do segmento de reta igual a 18 cm é 7,5, ou seja, não é um número inteiro. Vejamos então a divisão da unidade de medida em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Cada parte vai ter 2,4 cm. O segmento a medir vai ser igual a quantas vezes? A 5 partes, mais uma 6, mais uma 7, mais este bocadinho que é metade daquela. Ou seja, não é um número inteiro de vezes. 7,5 não é um número inteiro. Portanto, não deve ser considerada como subunidade de medida. A divisão da unidade em 5 partes iguais. Se dividirmos a subunidade de medida em 6 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ter uma subunidade de medida igual a 2 cm, o que significa que o segmento de reta a medir CE é igual a 9 vezes. Cá estão as 6, mais uma 7, mais uma 8, mais uma 9. Número inteiro de vezes. Portanto, a divisão da unidade de medida em 6 partes iguais vai nos conduzir a um segmento de reta com 2 cm, que pode ser considerado como subunidade de medida. No caso de divisão por 7 partes iguais, também não nos vai conduzir a um número inteiro de vezes. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que o segmento de reta à medida vai ter 7, mais uma 8, mais uma 9, mais uma 10, mais aquele bocadinho que é metade, é 10,5 vezes. No caso de divisão por 8, já vamos obter uma subunidade de medida. Porquê? Porque a medida do seu comprimento por um número inteiro de 12 vai dar o nosso segmento a medir, que são 18 cm. Temos então a nossa unidade de medida BE dividida em 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que o segmento de reta a medir terá 8 partes, mais uma 9, 10, 11, 12 partes. Cá está, 12 partes. Portanto, o segmento de reta com comprimento 1,5 pode ser considerado como uma subunidade de medida para medir o segmento de reta CE. 9 vezes já vai dar um número que não é inteiro. Dividimos o segmento de reta BE em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O segmento de reta a medir será as 9, 10, 11, 12, 13, 13,5. Não é um número inteiro. Portanto, não pode ser considerado uma subunidade de medida. Em 10 partes vai dar um número inteiro, 15. Se dividirmos o segmento de reta B em 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O segmento de reta a medir vai ser 10 partes, 11, 12, 13, 14, 15 vezes. 15 vezes a medida da nossa subunidade de medida, que é 1,2 cm. 11 vezes também não vai dar número inteiro. Temos aqui 11 partes. Temos aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16,5. Não é um número inteiro. Portanto, o segmento de reta com este comprimento, que é 12 dividido por 11, dá 1,09, não é uma divisão exata, não pode ser considerada uma subunidade de medida para medir o segmento de reta CE.
E no caso, dividir por 12 partes, nós já vimos antes, vai dar uma subunidade de medida com um componente de 1 cm, foi um dos métodos que nós utilizamos antes. Portanto, no caso destes problemas, o que nós temos que verificar é o seguinte: quando o segmento de reta a medir tem um comprimento que é múltiplo da nossa unidade de medida, é fácil, é ver quantas vezes é fazer a divisão do comprimento do segmento de reta a medir pelo comprimento do segmento representativo da unidade de medida. Se não for múltiplo, neste caso temos que dividir a nossa unidade de medida em determinada quantidade de partes, de tal modo que cada uma das partes em que foi dividida seja múltiplo quer do segmento que serve de unidade de medida, quer do segmento de reta a medir. Neste caso, utilizamos, ou podemos utilizar, para ser mais fácil, o máximo divisor comum entre o segmento de reta a medir e o segmento de reta referente como unidade de medida.